Este ano, o Rio Grande do Sul comemora os 190 anos da imigração alemã. Para celebrar, a gente faz um passeio ao passado germânico na Serra e mostra para você a arquitetura colonial da região. A história do Rio Grande do Sul foi escrita junto com a trajetória de imigrantes que colonizaram o estado. Na Serra Gaúcha, a influência da cultura europeia está presente em todos os lugares. Em Nova Petrópolis, além da tradição na culinária e na dança, as construções também recontam o nosso passado. Simboliza a nossa cultura. Ela é uma parte da nossa cultura. Não adianta a gente só ter a cultura verbal e não ter uma cultura tátil, que a gente possa vivenciar. Na cidade, o que mais se vê é a influência alemã. O estilo trazido pelos imigrantes em meados de 1820 é um enxaimel. Hoje em dia, a construção de casas com a técnica original é muito rara e também cara, mas na época era comum e de fácil acesso. Essa é a técnica que os colonos alemães, os imigrantes, trouxeram logo quando vieram para cá. Era o que eles sabiam construir e eram os materiais que estavam disponíveis aqui. A madeira e o barro, materiais utilizados, eram abundantes aqui na época. Grandes toras faziam a sustentação das paredes, que eram levantadas com tijolos depois que a estrutura já estivesse pronta. Por fora, a madeira ficava aparente e os tijolos eram coloridos com uma espécie de tinta feita com cal. Eram casas assim, padrão. Elas tinham assoalho de madeira em cima de uma estrutura de madeira. A parte externa, então as paredes externas de alvenaria e madeira, ou só alvenaria, ou só pedra, e telhados de zinco ou de telha cerâmica. Mas ali dentro, então, as divisórias que faziam a compartimentação conforme a utilidade. Essa igreja, datada de 1925, é uma das poucas construídas com a técnica enxaimel no Rio Grande do Sul que se mantém no local de origem. Muitas foram derrubadas para dar lugar a construções mais modernas. Mesmo que as paredes tenham sido rebocadas, elas ainda guardam a história da construção alemã. Por ser uma obra original, que não foi alterada ainda, preservando suas características originais, ela é muito importante para a localidade e também para o município. Mas não é só a construção enxaimel que aparece pela cidade. Outras influências também estão presentes. Um exemplo é essa casa de pedra que foi levantada pelo bisavô do seu Lauri. Ele lembra das histórias que o avô contava da casa que chama a atenção de quem passa por perto. Me lembro quando vinha um viajante, uma pessoa estranha aqui que nunca tinha vindo, né? Então uma das primeiras coisas que ela queria saber era a história da casa, quem fez e por que ela é assim. Seu Lauri mora na casa desde criança. Ela foi construída entre 1911 e 1914 e já foi comércio, salão de baile e até uma pousada. Construções de pedra como essa mostram a influência de uma outra colonização que também veio da Europa, a italiana. Depois a arquitetura foi evoluindo, foi ficando mais chique, mais pomposa, em função daquilo que ela abrigava. Então os armazéns, salões de baile foram tendo características um pouco mais especiais e com influências daí de outros imigrantes ou de outros visitantes, já que isso aqui eram passagens de tropeiros e de viajantes. Então, influências italianas, alguma coisa portuguesa, e aí a coisa começou a misturar. Sinto bastante orgulho da história da minha família, porque eu às vezes me coloco no lugar deles há 100 anos atrás, imagino como deve ter sido, né, como eles trabalhavam, como mudou a coisa, mas a história ficou, e eu acho muito bonita essa história. O programa de hoje fica por aqui, mas eu espero você no próximo sábado com mais um Imóvel Class TV aqui na tela da Band. Até lá!